ali vai aparecer ao vivo aqui. Ok. Primeiro quero cumprimentar a você que está vendo a gente pelo YouTube da igreja aqui de Nova York e também você que está no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você e a sua família. Estamos ao vivo direto de Long Island, que fica no estado de Nova York. Falei certo? Sim. No estado de Nova York. Então você vai perceber que eu não vou ficar o tempo todo olhando para cá, nem o tempo todo olhando para cá. Eu vou às vezes olhar para uma câmera, para outra, mas vou olhar também para cá. Porque aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, nós temos bastante pessoas aqui assistindo. Estamos numa casa, uma linda casa com pessoas muito queridas. E assim nós vamos fazer aqui hoje algo bem especial, onde nós vamos poder falar com os internautas e também com você que está aqui presencialmente. Tudo bem, gente? Hã? Tudo bem? Tudo bem. Ok. É um prazer estar aqui. Nós estamos numa caravana muito grande. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no dia 1º de junho. Hoje já é dia 20. Então estou aqui desde o dia 1º. Eu comecei essa programação em New Jersey. Eu fiz primeiramente na região de Long Branch, numa igreja hispana. Fizemos um evangelismo em espanhol para os irmãos que falam espanhol daquela região. Depois uma outra programação para a igreja brasileira, nesse mesmo lugar. Depois eu fui para Newark, fiz uma semana em Newark, para a igreja brasileira também. Depois fui para Filadélfia, aí fizemos ali uma semana ali em Filadélfia. Depois fui para Palmyra, que é divisa de Filadélfia com New Jersey. Fizemos ali também. E Deus nos abençoou grandemente. Para vocês terem uma ideia, somente na região ali de Long Branch e também Newark, nós batizamos ali 26 pessoas. Amém. Foi algo tremendo, extraordinário. Depois, em Filadélfia e também Palmyra, que é o mesmo distrito, nós batizamos somente sábado agora 10 pessoas. Amém. Mas em janeiro tínhamos batizado 14, então no total 24 pessoas. E agora estamos aqui em Nova York, estamos aqui no estado, hoje em Long Island. E o que o pastor pediu para eu falar, falou, isso você vai falar, que é do sábado, é que sábado vamos estar na igreja Luso-Brasileira do Queens, e ali nós vamos ter uma programação especial e vamos ter batismos também. Amém. Né? Vamos ter batismos ali, esse é o diferencial desse sábado na igreja adventista Luso-Brasileira. Então nós estamos numa campanha. Só para vocês entenderem por que estamos falando em batismos, porque em janeiro, não sei quantos de vocês estavam presentes, mas em janeiro eu estive com a minha esposa aqui, nesses mesmos lugares que eu mencionei, dando aulas de treinamentos e capacitação de missão. Então fizemos o mês de janeiro inteiro dando esses treinamentos nesses lugares que eu mencionei. E aí de fevereiro até maio, fevereiro, março, abril e maio, 4 meses, nós fizemos uma classe bíblica via Zoom para esses lugares que eu mencionei. Na terça-feira à noite eu fazia em espanhol, na quarta-feira à noite em português. Uma classe bíblica via Zoom por 4 meses, toda semana. Foi uma tarefa desafiadora. E nós terminamos no final de maio, e aí em junho eu vim para cá então para fazer a colheita. Então esse programa todo está dando 6 meses. Então não é um programa assim solto, que a gente chegou e fez um sermão e está batizando as pessoas. Não, é um programa que envolve um processo de 6 meses, onde várias pessoas foram preparadas, outras estão começando a preparação, porque isso acontece, e aquelas que já estão prontas serão batizadas durante essa semana e até o final de semana. E eu não sei se aqui tem alguém que já está pronto e só falta batizar, mas se tiver, fala com a gente, que a gente também vai te dar as orientações corretas para que você também seja batizado, caso seja a sua situação. Tá bom? Muito bem. E então nós estamos aqui, já temos várias pessoas no meu canal e várias pessoas aqui no canal da igreja, estamos felizes por isso. Pessoal, o nosso tema de hoje não vai ser assim, não vou fazer em forma de um sermão de púlpito, até porque estamos numa casa. Nós vamos fazer em forma de um diálogo, só que eu vou me ater a olhar para vocês e para eles aqui também. Então vamos fazer uma coisa mais familiar, intimista, para que todo mundo possa entender e receber a bênção de Deus. Amém? Amém. Se você tem uma Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 7.
a gente vai ler os versos 24 a 27. Essa é a porção para essa noite, esse texto. Eu vou citar outros textos, só para complementar a ideia, mas o texto base é esse aqui. Atenção, pessoal do YouTube, Mateus capítulo 7, de 24 a 27, tá bom? Se alguém precisar de ajuda aí, você dá uma força. Hoje tem um celular, você pode pegar no celular o texto. Deixa eu repetir, Mateus 7, versículo 24. Aí do 24 em diante a gente vai ler. Estou esperando um pouquinho o pastor Crislin para que a gente possa ler juntos. E é uma alegria estar aqui com o pastor Crislin, agora ter o pastor Tiago e hoje a cantora que veio aqui. Vocês viram que música bonita, né? No final ela vai cantar de novo, uma bênção de Deus. Muito obrigado por isso. Então é uma reunião chique, né, pastor? Exato. Tá pensando o quê? Ok? Todo mundo está com o texto aí na mão? Sim. Vamos lá. Diz o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? A rocha. Sobre a rocha. Muito bem. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha que lição, hein? 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, ou seja, louco, que edificou a sua casa sobre o quê? Areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela, a minha Bíblia fala, desabou, sendo grande a sua ruína. Pessoal, o que nós estamos analisando aqui é algo assim muito interessante, porque nós vamos tirar princípios aqui para a vida. Princípios para a vida, assim, de uma maneira geral. Os princípios desse texto servem para a família, para o casamento, para o trabalho, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida moderna, pós-moderna, para quem é adventista, para quem é católico, para quem é evangélico, para quem não tem igreja nenhuma. Esses princípios, pastor, servem para todo mundo. Não é uma coisa assim que está só favorecendo alguém que frequenta a igreja A ou a igreja B. Isso aqui é uma mensagem de Jesus, mas para todo ser humano. Amém. Independentemente da crença, dos princípios que ela tem ou a base que teve na sua infância, ok? Para você que está vendo a gente pela internet é a mesma coisa, é para vocês também. Analisemos com calma. Aqui vocês perceberam dois homens, ok? Um prudente e um insensato. O prudente construiu sobre a rocha e o louco sobre a areia. Na região do Rio de Janeiro teve uma empreiteira brasileira e um empresário muito famoso que ele construiu alguns prédios, só que ele construiu numa região em que o solo era arenoso, areia, não era aterro, então não era um lugar adequado, e construiu e tal, ficou bonito, lindo, vendeu. Depois de um tempo, o que aconteceu? Ruiu, caiu tudo, e até hoje está um processo na justiça. Você sabe, vocês moram aqui numa ilha, ok? Uma ilha. E para você construir uma casa nesse lugar, você tem que verificar o solo, para ver se é seguro, se é... Por isso tem as leis locais, municipais, estaduais, é ou não é? E também federais. Você não pode construir a casa em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque isso é um perigo para a família, para o bairro e também para a sociedade de uma maneira geral. E essa é a ideia que a Bíblia vem trazendo. Então aqui você tem dois homens. Um constrói sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Só que essa ideia dos dois homens também nos passa uma outra mensagem. A outra mensagem é a seguinte: existem dois caminhos na nossa vida. Para todo ser humano só existem dois caminhos, o certo e o errado. Não há uma outra opção. É o caminho correto e o caminho incorreto. Esses dois caminhos aparecem na Bíblia sob as mais diferentes figuras de linguagens. Por exemplo, o próprio livro de Mateus, no capítulo 7, aqui mesmo, no verso 13 e 14, fala assim: existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o que leva para o céu e o largo leva para a perdição. Então esses dois caminhos aparecem com essa expressão, caminho estreito e largo.
Mas esses dois caminhos também aparecem na Bíblia de outra maneira. Por exemplo, Deus e o diabo são os dois caminhos, o certo e o errado. Céu e inferno, os dois caminhos. Verdade e mentira, os dois caminhos. Salvação e perdição, os dois caminhos. Luz e trevas, os dois caminhos. Abel e Caim, Abel foi fiel, Caim não, os dois caminhos. Davi e Golias, os dois caminhos. Sansão e Dalila, os dois caminhos. Aí você vai para o Novo Testamento e você tem o trigo e o joio, os dois caminhos. Você tem lá no Calvário, você tem Jesus morrendo na cruz, mas à sua direita um ladrão, à sua esquerda outro ladrão. Os dois ladrões, um se arrependeu e o outro não. Então os dois caminhos, o caminho do arrependimento e o caminho do não arrependimento. E você avança na Bíblia e você vai encontrar que existem duas trindades na Bíblia. A trindade do bem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. São duas trindades, a certa e a errada. Aí você continua no Apocalipse e você encontra dois selos. O selo de Deus e o selo da besta. Ainda no Apocalipse você encontra duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Olha que interessante. E tem mais. Ainda em Apocalipse você tem no capítulo 12 o símbolo da igreja verdadeira e no capítulo 17 o símbolo da igreja falsa. E se você avançar um pouco mais, vai ver mais coisas incríveis, impressionantes. Mas eu estou dando esse pano de fundo, essa visão mais ampla, para a gente chegar nesse aspecto do texto. O texto que a gente leu fala exatamente dos dois caminhos. Mostra dois homens, um que constrói sobre a rocha e o outro que constrói sobre a areia. Agora tem um detalhe no texto que acho que vocês prestaram atenção, mas eu vou voltar nele para dar uma ênfase. Volta aí em Mateus 7, versículo 24, por favor. Atenção, pessoal do meu canal do YouTube, tudo jóia por aí? Atenção, você do canal da igreja, tudo tranquilo por aí? Vamos lá, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vamos lá, pegando o 24 e o 26, o que tem em comum? Vamos olhar de novo, 24. Ouviram. Isso, quem falou aí? Pô, muito bem, agora vamos juntar o que você falou com o que ela falou. Vamos voltar para o 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse é prudente, ok? Olha o 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então está dizendo que os dois homens ouviram o quê? A palavra de Deus. Então dá a entender que os dois frequentam a mesma igreja. Dá a entender que os dois têm a mesma Bíblia. Dá a entender que os dois têm assim a mesma oportunidade. Porque ambos escutam a palavra de Deus. Só que um reage de um jeito, o outro reage do outro. O mesmo episódio, pastor, se repete lá no Calvário. Quando Jesus está morrendo na cruz, tem os dois ladrões, Jesus fala as últimas palavras na cruz, certo? Um ladrão se arrepende e o outro continua xingando e blasfemando. Só que os dois ouviram a mesma mensagem, viram a mesma cena e estavam à mesma distância de Jesus. Esse ladrão e esse aqui estavam à mesma distância de Jesus, vendo a mesma cena, ouvindo a mesma mensagem, só que reações diferentes. Ok? Então pode acontecer o quê? De pessoas que estão na mesma igreja e uma pessoa reage de um jeito a um sermão e outra pessoa reage de outra. E pode ser que um seja salvo e outro não. Aí você volta para aquele texto clássico de Mateus 24, que fala assim, que quando Jesus voltar, estando duas pessoas no campo, uma pessoa será levada e a outra não. Estando duas no moinho, uma será levada e a outra não. Estando duas na mesma casa, uma vai ser salva, a outra não. É a mesma ideia. É possível que o marido seja salvo e a esposa não, ou a esposa salve e o marido não, porque é uma questão de decisão individual. Esses dois homens, ambos ouviram a mesma mensagem. A diferença de um para o outro é que um ouviu e praticou,
O outro ouviu e desdenhou, rejeitou. Olha aqui como isso é forte. Você tem 2 filhos. Você dá a mesma educação para os 2. Não preciso falar mais nada, né? Ok? Um vai por um caminho, certo? E o outro vai por outro. É só você pegar Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, os filhos de Isaac e de Rebeca. Um foi para um lado, o outro foi para outro. É só você pegar o filho pródigo e o irmão dele. A ideia é a mesma. Então, veja como isso é muito curioso. E esse texto que a gente está trabalhando hoje, que é o texto base, mas ampliando a ideia dos 2 caminhos, significa o seguinte: nós todos teremos a chance de ouvir a palavra de Deus. Quem não ouviu ainda, vai ouvir um dia. Porque o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Mateus 24,14 fala que o evangelho será pregado em todo o mundo para Jesus poder voltar. Então isso é profecia, vai se cumprir. A questão é, depois que todo mundo ouvir a mensagem, nós estamos ouvindo aqui, qual vai ser a reação de cada um? A gente não sabe, porque é uma decisão individual. Mas a pessoa vai ter que decidir, ou aceitando ou rejeitando, mas vai ter que decidir. Então, nesse caso, o homem que é prudente, ele edificou sobre a rocha. Se você olhar um pouco mais na Bíblia, vai perceber que a palavra rocha se refere basicamente a Jesus. Amém. Jesus é a rocha eterna. Amém. Então, construir sobre a rocha é construir sobre Cristo. Ou seja, a nossa fé não pode estar no pastor, nem no padre, nem no bispo, nem no papa, nem no João, nem na Maria, nem no Crisne, nem no Luiz. A nossa fé tem que estar em quem? Está fraco. Em quem? Em Jesus. Em Jesus tem que estar a nossa fé. Amém. A nossa fé tem que estar em Jesus. Amém. A nossa crença tem que estar fundamentada nele. Aí estamos construindo sobre a rocha, porque Cristo é a rocha. Amém. Então temos que ouvir a palavra e temos que praticá-la. Aí estaremos edificando sobre a rocha. Qual é a dica que nós podemos dar sobre edificar sobre Cristo? Significa assim, primeiro ponto, nós precisamos ser amigos de Jesus. Dá para ser amigo de alguém que a gente não vê? É estranho, mas é possível. Pela fé. Pela fé. Mas é possível. Toda vez que a gente lê a Bíblia, toda vez que a gente ora, toda vez que a gente canta um hino, toda vez que a gente vai à igreja, toda vez que a gente se reúne assim, como estamos reunidos aqui hoje, nós estamos edificando sobre Cristo. Amém. Edificar sobre Cristo significa deixar de lado as suas filosofias, as suas ideologias particulares. Significa despojar-se do seu próprio eu, do seu egocentrismo e deixar Cristo falar ao seu coração. Porque muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem submeter a sua vontade à vontade de Cristo. E aí a pessoa está edificando sobre ela mesma e não sobre Cristo. Entendeu? Uma vez uma garota queria um namorado. E ela orou a Deus: Senhor, eu quero um namorado. O Senhor pode me ajudar a conseguir um namorado? Só que eu quero um namorado assim. Aí fez a lista. Com as qualidades. Eu quero um namorado assim, 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 assim. Então veja, ela estava pedindo para Deus. Por que se ela já tinha tudo definido? Então o certo é você pedir a Deus e falar: Deus, seja feita a tua vontade. Edifica sobre Cristo, deixa Cristo dirigir. E as coisas serão diferentes. Totalmente diferentes. Uma vez, Jesus estava assim num determinado lugar, esse texto me toca profundamente. Jesus estava num determinado lugar e ele estava voltando de uma viagem. E Jesus ia fazer a sua última viagem a Jerusalém antes da sua morte. Aí, antes de ir para essa última viagem, ele vinha de um lugar, no caminho ele parou, reuniu os discípulos, como nós estamos reunidos aqui, sentou todo mundo ali, e Jesus chegou assim para os discípulos e falou assim: gente, uma perguntinha, vocês que andam por aí e tal, o que andam falando de mim? O que as pessoas pensam a meu respeito? Aí alguém falou assim: estão dizendo que o senhor é Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas, é isso que dizem por aí. Aí Jesus para, olha bem no rostinho deles, no olhinho deles, e fala assim:
e vocês acham que eu sou quem? Para vocês eu sou quem? Perguntou Jesus. Que pergunta, hein? Como diz o gaúcho, bate, que pergunta. Se Deus perguntasse para você assim, quem eu sou para você, o que você responderia? Não precisa responder, é só para pensar. Se Jesus perguntasse para você, internauta, para você do meu canal do YouTube, para você do canal da igreja aqui do YouTube, se Jesus perguntasse assim, eu sou quem para você? Para muitas pessoas, Jesus é o Jesus histórico. Jesus foi um grande cara, uma pessoa sensacional, que marcou a história, como outros homens, como Gandhi, como Buda, como Madre Teresa de Calcutá, como não sei o quê. Para muitos, Jesus foi isso. Mas a pergunta de Cristo foi, primeiro, quem dizem que eu sou? Aí responderam. Mas agora eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês? Aí quem foi que respondeu? Quem foi? Pedro. O Pedro era o primeiro a responder. Pedro levantou a mão e falou, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Sabe que Pedro falou uma coisa tão profunda que nem ele mesmo entendia o que ele estava falando. Porque o que Pedro falou foi uma revelação de Deus. É como se Pedro tivesse tido uma visão. É como se Pedro fosse um profeta naquela hora. É como se Pedro fosse Daniel, João, Isaías, Malaquias, Joel, Amós. Porque Pedro falou uma coisa que ele mesmo não tinha ciência do que estava falando. Você já viu alguém que você bate um papo, a pessoa fala uma frase assim, aí você fala, que frase? Peraí, vou anotar essa frase. Não tem isso? Só que a pessoa que falou, às vezes, nem falou, eu falei isso? Falou? Não tem noção da força. Né, pastor? Eu anotei aqui e tal. E é sensacional isso. Eu acho que os pastores estão aqui, como eu, e acho que vocês também, gostam de anotar frases impactantes, né? Eu sou um que faço isso. Então, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, uau! Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, não foi você que falou isso. Isso não vem de você. Foi meu Pai que te revelou, o Espírito Santo, como disse aqui a Fátima, né? Como disse a Fátima. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, é uma revelação. Você teve uma revelação, você teve uma visão, é isso mesmo. E por que Jesus pergunta isso para eles? Esse assunto é tão lindo, esse não é meu tema, eu só estou agregando esse detalhe para a gente entender o texto. Logo depois desse bate-papo, que Pedro foi usado por Deus, Jesus fala assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como vocês sabem, daqui eu estou indo para Jerusalém, vou fazer minha última viagem. Lá eles vão me prender, vão me julgar, vão me condenar e vão me matar. Mas eu vou ressuscitar. Quando ele falou isso para os discípulos, Pedro falou assim, Jesus, vem cá. Vem aqui. Levou Jesus em particular. Falou, Senhor, se o Senhor sabe que vai para Jerusalém, que vai acontecer tudo isso contigo, é muito simples. Não vá para Jerusalém, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Ora, minutos antes, Pedro foi usado por Deus. Minutos depois, foi usado por Satanás. Então, em um momento ele estava na rocha, em outro ele estava na areia. Tu viu como é que é o negócio? Bah, que coisa tremenda. Você, internauta, tá ligado? Tá na mesma página que a gente? Você do canal do YouTube da igreja, você do meu canal do YouTube? Olha isso. Aí, quando Jesus repreende Satanás, por que Jesus repreende Satanás? Porque quando o diabo usa Pedro e fala assim, então não morra, é porque o diabo não queria naquele momento que Jesus morresse. Porque quando Jesus morresse na cruz, o diabo seria derrotado e nós seríamos salvos. Então o diabo diz assim, ele não pode morrer. Não morra, fica aqui. Aí Jesus vai a Jerusalém, é preso e não faz nada. Não abre a boca, não reclama, não mata ninguém, porque ele podia levantar a mão e matar todo mundo. Não mata ninguém, não faz milagre nenhum. Os discípulos ficam assim, uai, ele não é o Messias? Não é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Não acalmou a tempestade? Não curou o leproso? Não ressuscitou Lázaro? Não ressuscitou o filho da viúva? A filha de Jairo, o filho da viúva? A filha de Jairo também?
Não foi ele que curou o cego? Não foi ele que multiplicou os pães? Não é o Messias, o Todo-Poderoso? E agora não está fazendo nada. Está em silêncio, não diz nada. Isso foi um choque para os discípulos. Vamos abrir um parênteses. Muitas pessoas pensam assim: eu vou para a igreja e meus problemas acabaram. Não é assim. Outras pessoas de fora dizem assim: mas você não é da igreja? Sou. E por que está com câncer? Mas você não é da igreja? Sou. E por que está desempregado? Mas você não é da igreja? Sou. E por que você tem depressão? Ou você não é da igreja? Sou. E por que o seu casamento acabou? Ou você não é da igreja? Sou. E por que teu filho não é? E a tua filha não é? As pessoas de fora, elas acham que só porque você está na igreja, você não vai ter problema nenhum. Veja, Cristo, o enviado de Deus para nos salvar, quando perguntou para os discípulos: eu sou quem para vocês? Tu és o Cristo, o Todo-Poderoso, o enviado de Deus, o Salvador. Agora esse extraordinário que faz tudo, é preso, é julgado, é condenado e não faz nada. Tipo assim, estou decepcionado. Será que é o Messias mesmo? Será que é o Cristo mesmo? Ou será que não? Entendeu? Então, construir sobre a rocha é ter a compreensão certa de quem é Jesus e do que significa seguir Jesus. Isso é construir sobre a rocha. Não é só ir na onda, só da musiquinha, né? Jesus é legal, porque isso aí não é construir sobre a rocha. Somente isso não. Isso faz parte do processo, mas não só isso. Porque tem muita gente que vai só na onda da emoção e esquece da raiz, esquece do alicerce, esquece do fundamento, esquece da base. Pegou? Então, claro que a música tem o seu papel nesse processo, mas não pode ser somente ela. Que hoje está na onda, né? E aí, construir sobre a rocha é a gente estudar a Bíblia, andar com Cristo, conhecer Cristo, saber quem é Cristo, saber o que significa servir a Jesus. Isso é construir sobre a rocha. E o outro construiu sobre a areia. É o contrário de tudo isso que eu falei. Construiu sobre a areia. Ou seja, a fé desse outro não tinha raiz. Quando a nossa fé não tem raiz, quando o nosso relacionamento com Deus não tem raiz, é igual aquele casamento que não tem raiz. Não subsiste. Tem que ter raiz. Por isso temos que construir sobre a rocha e não sobre a areia. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, da minha vida, vai vir o vento. Estou usando o termo daqui. Virá o vento, a chuva, a tempestade. E quem está firmado na rocha pode até balançar, mas não cai. Você pode perder o emprego, pode ficar doente, pode perder a família, pode perder o casamento, pode perder o dinheiro, você pode perder a saúde, pode perder tudo, mas nunca vai perder a sua fé. Como Jó. Amém, pessoal? Amém. É isso. É isso que Deus está nos ensinando. Eu estou fazendo um resumo, porque esse é um assunto para uma vigília. Esse é um assunto para passar a noite inteira estudando. Mas um resumo assim, só para a nossa meditação aqui hoje. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É possível a pessoa conhecer um monte de coisas da Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Existe uma universidade no Brasil, uma universidade não da igreja, uma universidade secular do Brasil, muito conhecida, conceituada, e essa universidade oferece curso de teologia. E um dos professores de teologia dessa universidade é ateu. O cara é professor de teologia e é ateu. Então ele dá aula de grego, de hebraico, de aramaico. Ele ensina as histórias, ele ensina tudo que está na Bíblia. Mas ele estudou para saber, para ensinar. Mas ele não crê no que ele está ensinando. É estranho, não é? É estranho. Mas isso acontece. Mais ou menos a mesma linha do povo hebreu, né? Mais ou menos a mesma linha. Ué, só você ver a história da figueira, né?
porque aí vai ali. Então, meus irmãos e amigos internautas queridos, essa noite a gente precisa sair daqui com uma decisão. Construir nossa vida espiritual na rocha, que é Cristo Jesus. Amém. E você pensa que isso é um processo fácil? Não é. É um processo da vida inteira. Você que é imigrante, que veio do seu país para esse país, o processo foi fácil? Não. Quem vê você abençoado hoje não sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Confere? Confere? Sim. Você sabe. Outros não sabem. Pois a vida cristã é parecida. Você vai ter lutas, vai ter desafios, mas não desista. Não abandone a fé. Porque assim como você lutou com paciência e você conquistou muita coisa aqui, e a maioria já tem os seus documentos, a sua cidadania e tudo isso, então com Deus deve ser até mais. Você tem que permanecer em Deus para que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Esse é o passaporte para entrar no céu. Amém. Carimbado, assinado, para entrar no céu. Quando a gente fala em batismo, como eu falei no começo, anunciando o batismo de sábado, o batismo, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um processo. Faz parte do processo. Eu costumo dizer que o batismo não é a formatura, é a matrícula. E muitos acham assim, não, só vou batizar quando eu tiver achando que é a formatura, é a matrícula. Aí começa a caminhada. Amém? Amém. Pensa nisso. Interessante, não é? E é verdade, é verdade. Você está começando um processo. E a gente precisa começar esse processo confiando em Deus. E eu finalizo perguntando, algumas coisas eu vou perguntar para vocês e para o internauta. A mensagem de hoje ficou clara? Se ficou, levanta a mão. Ok, eu vou fazer várias perguntas, vocês vão levantar a mão várias vezes, não fiquem chateados. Segunda pergunta, você quer construir sua vida com Deus sobre a rocha? Sim? Se sim, levante a mão. Sim. Levanta essa mão direito. Levanta a mão. Não assim, tem gente que está levantando assim. Levanta esse braço, rapaz, lá em cima. Aleluia, amém. E o internauta também, tem gente ali batendo palminha, fazendo joinha, mandando coraçãozinho. É isso aí, construir sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Outra pergunta, você quer ir para o céu com Jesus? Sim ou não? Sim. Sim, levanta a mão. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Deixa eu mostrar para o internauta. Aqui, ó, todo mundo aqui quer ir para o céu com Jesus, ó. Amém. Ó, entendeu? E você que está vendo a gente também quer ir para o céu com Jesus, é ou não é? Se você quer, eu quero, todos nós queremos, diga amém aí, escreva eu quero, eu aceito. Você que está no canal da igreja, você que está no meu canal, faça a mesma coisa. E finalmente é assim, na caminhada cristã, você vai ter altos e baixos, ok? Altos e baixos. É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Tem dia que você vai estar com um tanque cheio de gasolina, tem dia que vai estar pela metade, tem dia que vai estar quase na reserva. Mas não desista. Amém. Porque o Deus que chamou você não conhece derrota. Amém. Amém. E esse Deus está com você e vai estar com você até o final. Amém. Acredite nisso, porque não são palavras minhas nem do meu amigo, pastor Crisley. São palavras de Deus. Amém. O Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita, que abre portas, que abre caminhos. Amém. E que nos dá a vitória. Amém. Que Deus nos ajude. Que assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, posso chamar a cantora? Uau, a cantora agora vai cantar aqui para nós uma música bem bonita, bem bonita. A cantora Ana Beatriz vai cantar agora. Ana Beatriz, nós estamos em 2 canais. Ali e aqui, e 3. Um canal aqui, outro ali, e a audiência aqui presencial. Enquanto ela vai organizando ali, eu vou falando. A hora que tiver ok, você só me dá um sinal para não ficar o espaço em branco aqui na transmissão. Você que está vendo a gente em casa pelo meu canal, se você quer construir sua fé, sua casa sobre a rocha, escreva para a gente dizendo assim, eu quero, eu aceito. Tá bom? Escreva aí. E você que está vendo pelo canal da igreja, a mesma coisa. Diga, eu quero, eu creio, eu aceito. Para construir sua vida sobre a rocha. Vai mandando para a gente. Nós vamos orar daqui a pouco por você e por sua família e também por essa decisão que você está tomando. Com vocês,
a cantora Ana Beatriz.